Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Milena, professora de Educação Física. E hoje nós vamos começar mais uma aulinha aí sobre o nosso conteúdo, né? Semelhanças e diferença entre o basquetebol e o corfball, tá? Eu vou tirar aqui essa câmera para poder ficar visualizado aqui, fixado no, na plataforma aqui, ó. Eu coloquei aqui o livro digital para vocês, para ficar melhor. Semelhanças e diferenças entre basquetebol e corfball. Basquetebol nós conhecemos assim um pouco a fundo, né? Nós temos uma prioridadezinha para falar, né? Que é um esporte de cesta, que é um esporte que é de invasão, tá? Deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor a visualização. Nós vamos ter aí nessa imagem nessa página duas fotos. Uma é do basquetebol, que é aquilo que a gente já conhece mais ou menos ali como é que ele funciona. E nós vamos ter o corfball. O corfball, a gente vê aqui umas pessoas em cima de uma arte, né? E lá em cima nós vamos ter uma espécie de cesta, tá? Parecido com o basquetebol, mas o corfball nada mais é do que uma aceitação assim de um esporte, tá? De que ele busca ali, tipo, fazer igual a do basquetebol, tá? Ele é originado lá da Holanda, tá? Ele, ele veio de lá. Antigamente o povo, como é que eu posso dizer, praticavam lá, né? E aí veio chegar aqui no Brasil muito depois. E ainda assim, até hoje, ainda não é, como é que eu posso dizer, conhecida. Ela foi inventada por um professor de educação física, tá? Um holandês chamado Nico. Nico, alguma coisa que eu não sei falar o nome, mas a gente vai estar vendo isso em vídeo. E aí depois foi surgindo alguns ajustes, tá? É como se fosse igual o cesto dele do basquetebol é furado, né? Bola ao cesto. E a do corfball, ele é diferente, tá? Aí era praticado por crianças, jovens e adultos, tá bom? Na época. Aí ele começou a ter popularidade por lá e aí desenvolveu regras e assim a gente vai conhecer o corfball, tá certo? Bem aqui ao lado, nós vamos ter três perguntas, né? Você conhece esportes apresentados na imagem? Que semelhanças ou diferenças existem entre eles? A partir deles, que tipo de questões é possível levantar em relação ao tema diversidade? Tá? Agora eu vou passar para vocês um vídeo explicando como é o corfball, tá certo? Vou passar o link aqui para vocês agora e vocês vão entender um pouco do que é o corfball. Bom, após ter visto esse vídeo, né, nós aprendemos um pouco mais sobre o corfball, tá? Ano passado, né, a gente já começa ali desde o sexto ano a ditar algumas características dos esportes, né? Nós batemos muito nessa tecla de que a gente tinha que separar a característica de cada esporte. Por exemplo, o que era esporte de invasão, o que era esporte de combate, o que era esporte de combinação, né, combinatório, tá? E agora nós vamos conhecer aqui um pouco, deixa eu colocar aqui na próxima página, um pouco do assunto que nós vamos estar aí conhecendo hoje, tá? Esses dois esportes aqui que a gente viu, do basquetebol e do corfball, eles são considerados
esporte de invasão, tá? Aqui nós vamos ter o objetivo do nosso conteúdo, tá? Ele procura aqui pegar alguns verbos como compreender, conhecer, vivenciar, identificar, agir, participar, tá? Nós vamos ver tudo isso aqui dentro desse conteúdo. Os esportes, eles podem ser classificados em dois grandes grupos. Preste atenção na divisão. São dois grandes grupos, o coletivo e o individual. Tal classificação se dá de acordo com o número de jogadores envolvidos nas ações e conforme as formas de comunicação que ocorrem nas situações de jogo, considerando mais um nível de classificação e os esportes individuais e coletivos podem ainda ser subdivididos. Por exemplo, dentro do esporte coletivo, encontra-se os esportes de invasão. Quem ainda lembra o que é esporte de invasão? Esporte de invasão nada mais é do que um time jogando contra o oponente e um tem que invadir o espaço do outro, tem que sair do seu campo para fazer o gol, a meta, a marca, alguma coisa do gênero, tá? Agora, antes de continuar lendo aqui para vocês, eu vou passar um vídeo sobre o basquetebol. Então, nós vimos aí o que é um esporte de invasão, né? Com o exemplo do basquetebol, tá? E aí, vamos continuar aqui, ó. Esse tipo de esporte apresenta características específicas que incluem o fato de que a ação dos jogadores não se limita à quadra ou a um espaço determinado, tá? Outras especificidades do esporte de invasão está relacionada ao fato que, para cumprir o objetivo de marca de um ponto, de gol, é preciso estar no campo adversário. Por isso se torna frequente o contato físico entre os jogadores e os times adversários. Agora nós vamos visualizar aqui no quadro o que acontece com a classificação dos esportes individuais e coletivos, e também os exemplos de esporte de interação e não interação com o adversário. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. E nós vamos ter aí os tipos de esporte, tá? O tipo de esporte nós vamos ter o esporte de marca, precisão, técnico combinatório, combate, rede, campo e invasão, tá? Nós vamos ter aqui os coletivos que fazem parte do coletivo, do individual, tá? Com interação. E depois nós vamos ter o coletivo e o individual sem a interação, tá? Alguns desses esportes aqui nós tivemos vendo ano passado, que nós vamos ver aqui, ó, o esporte de marca, corrida de revezamento, lá do atletismo. Lembra? Nós vimos ele, tá? Corrida de marca, ele é corrida de revezamento, ele é um tipo de esporte de marca e ele é jogado coletivamente. Lembra que nós podemos brincar, podemos participar desse de dupla ou de quarteto, tá? E no individual ele vai dar aqui o halterofilismo. O halterofilismo, para quem não lembra, é aquele esporte que o homem carrega um monte de peso. Lembra? Quanto mais peso ele carrega, mais aquele homem daqueles fortes que carrega pneu. Estão lembrados, né? E aí depois nós vamos ter o de precisão, que é o bocha e o tiro ao alvo, que nós também vimos ano passado nos esportes adaptados de precisão, porque ele precisa acertar a bola num certo objetivo, numa certa marca, tá? E aí essa bocha ela pode ser jogada em coletivo. Tirar o alvo é individual. Cada um vai tentar ali acertar o alvo, mas ele é um esporte de precisão. Técnico combinatório. Nós vamos ter o coletivo, que é quando ele fala sem a interação do adversário, ou seja, só a equipe, o nado sincronizado, tá? E o individual nós temos a ginástica rítmica, que nós também vimos ano passado com aparelhos, sem aparelhos, tá? A ginástica rítmica em si.
Nós vamos ter o combate, que é o Kabaddi, é um jogo de combate coletivo, onde vários jogadores, são 7 jogadores de cada lado, ou seja, são 14 jogadores que têm a função de arrumar um espaço no chão e ficar combatendo com o outro, tá? E o individual, né, com interação ao adversário é o judô. Eu vou ter meu adversário, eu vou tocar no meu adversário, mas só que é cada um por si, então ele é individual. Nós vamos ter o de rede, que é o coletivo voleibol, e nós vamos ter o individual, tênis de campo, que também ele vai ter interação com o adversário, porém cada um do seu lado, tá? O esporte de campo e taco, que é o beisebol coletivo, tá bom? E o de invasão, nós temos aqui o coletivo também, pode ser o basquetebol, o futebol e o handebol. Ele aqui dá só o exemplo. Essa tabela aqui, ele foi feita pelo Gonzalez, é o autor dessa tabela aqui, que ele faz a divisão e a classificação dos esportes, tá? Então, continuando aqui, é evidente que, portanto, mesmo que a bocha e o vôlei seja classificado como esporte coletivo, ambos apresentam características específicas, como o fato de ter uma interação com o adversário e o outro não. Além disso, para o jogo de vôlei são exigidos elementos específicos e diferentes daquele necessário para a realização de um jogo de bocha. Em outras palavras, embora alguns esportes tenham a mesma classificação, apresentando por isso semelhanças, há sempre uma particularidade que os distingue dos demais. A seguir, vamos conhecer quais as semelhanças e as diferenças do corfebol, tá? Então, gente, é isso. Por hoje nós vamos só apresentar aqui essa divisãozinha, essa classificação, tá? Dos grandes grupos do esporte, né? Tanto coletivo quanto individual, tá bom? Então, a gente se encontra até na próxima aula, tá ok? Então, tchau!